A escuridão é absoluta. Não é apenas a ausência de luz, é a presença de algo mais antigo que a luz, mais fundamental que a visão. Aqui, a 3.000 metros abaixo da superfície do Pacífico, onde a pressão esmagaria instantaneamente qualquer vida terrestre, existe um mundo que funciona segundo leis diferentes. Um mundo onde o tempo não flui como conhecemos, mas se arrasta, se estende, se dilata em proporções inimagináveis. O Dr. Marcus Heilmann ajusta os controles do submersível Cronos III, seus olhos fixos nos mostradores que revelam os segredos das profundezas. 62 anos, cabelos grisalhos e olhos azuis desbotados pelo tempo, ele dedicou sua vida inteira ao estudo da longevidade extrema nos oceanos. O que o trouxe até aqui, até este ponto específico da Fossa das Marianas, não foi apenas curiosidade científica. Foi uma obsessão que nasceu de uma descoberta impossível, feita 30 anos atrás. Profundidade. 3. 247 metros, anuncia a voz sintética do computador de bordo. Temperatura, 2,1 graus Celsius. Pressão, 325 atmosferas. Marcus respira fundo, o ar reciclado do submersível carregando o leve aroma metálico dos sistemas de suporte à vida. Ao seu lado, a doutora Helena Vasquez, sua parceira de pesquisa há mais de uma década, monitora os equipamentos de coleta biológica. Ela é 20 anos mais nova, mas sua experiência com organismos extremófilos a tornou indispensável nesta missão. Os sensores estão detectando estruturas rochosas à frente. Helena informa, sua voz cortando o silêncio pressurizado da cabine. As formações correspondem aos dados do sonar. Devemos estar próximos. Próximos do quê? Marcus se pergunta, embora conhece a resposta. Próximos de Cronospongia abyssalis, uma espécie de esponja marinha que deveria ser impossível de existir. Uma criatura que, segundo suas análises, havia estado viva quando os primeiros humanos começaram a domesticar o fogo. Uma forma de vida que desafiava tudo o que a biologia conhecia sobre envelhecimento, metabolismo e morte. Capítulo 1. A descoberta original. 30 anos atrás. O jovem Marcus Heilmann, então com apenas 32 anos, estava a bordo do navio de pesquisa Challenger 2, como parte de uma expedição rotineira de mapeamento do fundo oceânico. Era sua primeira missão como biólogo marinho principal, e ele estava determinado a provar seu valor para a comunidade científica internacional. Naquele dia de outubro, as condições do mar estavam excepcionalmente calmas. O Pacífico se estendia como um espelho negro sob o céu noturno, e as estrelas se refletiam na superfície imóvel. Marcus estava na sala de controle, acompanhando os dados que chegavam do ROV, veículo operado remotamente, que explorava o fundo oceânico a quase 4.000 metros de profundidade. Dr. Heilmann, chamou Sarah Chen, a técnica responsável pelos sensores biológicos. Estou detectando algumas anomalias nos dados de carbono 14. Marcus se aproximou da estação dela, franzindo o senho enquanto examinava os números na tela. O carbono 14 era usado para datação radiométrica, mas os valores que apareciam eram impossíveis. Isso não pode estar certo, murmurou, ajustando os óculos. Está mostrando que algumas dessas amostras biológicas têm mais de 8.000 anos. Sarah verificou os equipamentos 2 vezes. Os sensores estão funcionando perfeitamente. E olhe aqui, esta leitura específica está indicando quase 10.000 anos. Marcus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em 3 décadas de carreira científica, ele nunca havia encontrado nada que desafiasse tanto os paradigmas estabelecidos. Organismos vivos com 10.000 anos de idade eram teoricamente impossíveis. O metabolismo celular, mesmo no ritmo mais lento possível, deveria levar à morte em muito menos tempo. Precisamos de amostras físicas, decidiu, já planejando as próximas etapas. Vamos programar o ROV para coleta direcionada. O que eles trouxeram à superfície naquele dia mudaria o rumo da pesquisa em longevidade para sempre.
Fragmentos de esponjas marinhas que, sob análise microscópica, revelaram estruturas celulares completamente preservadas, apesar de sua idade impossível. Não havia sinais de deterioração, mutação genética acumulada ou qualquer outro indicador de envelhecimento biológico. Mais intrigante ainda era a descoberta de que essas criaturas não estavam simplesmente sobrevivendo. Elas estavam crescendo, se reproduzindo e mantendo funções biológicas ativas, apenas em uma escala temporal completamente diferente da vida na superfície. Marcus passou os 5 anos seguintes analisando aquelas amostras, publicando papers que foram inicialmente recebidos com ceticismo pela comunidade científica. Como poderia existir vida com metabolismo tão lento? Como células poderiam manter sua integridade por milênios? As respostas começaram a surgir quando ele compreendeu que não estava lidando apenas com biologia extrema, mas com física extrema. As condições nas profundezas oceânicas não apenas permitiam essa longevidade, elas a exigiam. Capítulo 2. A física do tempo. Parado presente. O submersível Cronos III descende lentamente pela coluna d'água, suas luzes penetrando apenas alguns metros na escuridão absoluta das profundezas. Marcus revisa mentalmente as teorias que desenvolveu ao longo das décadas, teorias que hoje espera confirmar definitivamente. Temperatura estabilizada em 1,8 graus Celsius, relata Helena. Estamos oficialmente na zona abissal. E o Marcus assente, mas sua mente está focada nos cálculos complexos que governam a vida nessas profundezas extremas. A baixa temperatura é apenas um dos fatores, embora crucial. A 1,8 graus Celsius, as reações bioquímicas ocorrem em uma fração minúscula da velocidade que teriam à temperatura corporal humana. Pela regra de Van Hoff, uma diminuição de 10 graus Celsius reduz a velocidade das reações químicas pela metade. Aqui, a redução é de quase 35 graus em relação à temperatura ideal para a vida terrestre. Mas a temperatura é apenas o começo. A pressão extrema, mais de 300 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, comprime não apenas a água, mas altera fundamentalmente a estrutura das proteínas celulares. Em vez de desnaturá-las, como aconteceria com organismos não adaptados, a pressão estabiliza as estruturas moleculares das criaturas abissais de maneiras impossíveis na superfície. Helena, Marcus quebra o silêncio contemplativo. Você já calculou quanto tempo levaria para uma molécula de ATP se decompor completamente nessas condições? Ela consulta seu tablet, onde mantém uma biblioteca de dados bioquímicos. Com base em nossos modelos, uma molécula de ATP permaneceria estável por aproximadamente 847 anos nessas condições. Na temperatura corporal humana, ela duraria menos de 1 segundo. Exato. E agora multiplique isso por cada processo celular. Síntese de proteínas, replicação de DNA, reparo celular, divisão mitótica, todos operando em escala temporal geológica. O conceito era simultaneamente elegante e perturbador. Nas profundezas oceânicas, a vida não lutava contra o tempo. Ela se rendia a ele, permitindo que processos biológicos se desenrolassem ao longo de séculos e milênios. Era como se esses organismos tivessem descoberto o segredo da imortalidade prática. Simplesmente desacelerar tudo até que o envelhecimento se tornasse imperceptível. Helena aponta para os sensores externos. Estruturas rochosas à vista. Profundidade 3.891 metros. Através da pequena janela de observação, Marcus vislumbra as primeiras formações do fundo oceânico. Rochas vulcânicas antigas, cobertas por uma fina camada de sedimento que levou milhões de anos para se acumular. E sobre essas rochas, como jardins fantasmagóricos, crescem as criaturas que desafiam a própria definição de mortalidade. Capítulo 3. O Jardim dos Milênios. As luzes do submersível iluminam um mundo que não deveria existir.
Extensas colônias de esponjas marinhas cobrem as formações rochosas, suas formas variando desde estruturas simples e esféricas até arquiteturas complexas que lembram catedrais góticas microscópicas. Algumas são translúcidas, outras têm tons suaves de amarelo e laranja que parecem quase luminosos na escuridão perpétua. Meu Deus! Sussurra Helena, pressionando o rosto contra a janela de observação. Elas são ainda maiores do que nas fotografias. Marcos pilota cuidadosamente o submersível entre as formações, mantendo uma distância respeitosa para não perturbar esses jardins antigos. Algumas das esponjas têm mais de 2 metros de altura, suas estruturas ramificadas, criando micro-habitats onde outras criaturas abissais encontram refúgio. Ali, ele aponta para uma formação particularmente impressionante. Aquela estrutura em formato de vaso, pelos nossos cálculos, ela tem pelo menos 12.000 anos. Helena ativa os sistemas de análise remota, direcionando sensores especializados para a criatura antiga. Os dados de carbono 14 confirmam 11.847 anos, com margem de erro de apenas 200 anos. Ela estava viva quando os humanos ainda eram caçadores-coletores. A magnitude temporal é quase incompreensível. Esta criatura havia testemunhado o nascimento da agricultura humana, a construção das pirâmides, a ascensão e queda de impérios, revoluções industriais, guerras mundiais, a era espacial. E durante todo esse tempo, ela permaneceu aqui, crescendo imperceptivelmente, filtrando nutrientes da água gelada, reproduzindo-se ocasionalmente, existindo em seu próprio contínuo temporal. Marcos programa o submersível para manter posição estacionária e ativa os braços mecânicos para a coleta cuidadosa de amostras. Cada movimento deve ser preciso. Essas criaturas são incrivelmente frágeis e uma perturbação inadequada poderia destruir estruturas que levaram milênios para se formar. Amostra coletada, relata Helena, observando o pequeno fragmento de esponja sendo cuidadosamente armazenado no compartimento pressurizado. Estrutura celular parece completamente intacta. Enquanto trabalham, Marcos reflete sobre as implicações mais amplas de sua descoberta. Se essas criaturas podem viver por milênios, mantendo estruturas celulares perfeitas, que lições elas oferecem para a compreensão do envelhecimento humano? Seria possível aplicar os princípios de seu metabolismo ultraviolento para estender a vida humana? Capítulo 4. Os segredos celulares. 2 semanas depois, Laboratório de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo. De volta à superfície, Marcos e Helena trabalham incansavelmente para analisar as amostras coletadas nas profundezas. O laboratório está equipado com os microscópios eletrônicos mais avançados disponíveis, capazes de revelar detalhes celulares em resolução nanométrica. Marcos, você precisa ver isto, Helena chama, sem desviar os olhos do microscópio. As mitocôndrias. Elas são completamente diferentes de qualquer coisa que já vimos. Marcos se aproxima e examina a imagem ampliada na tela. As mitocôndrias, as organelas responsáveis pela produção de energia celular, exibem uma estrutura interna radicalmente modificada. Em vez das cristas mitocondriais típicas, elas apresentam formações cristalinas que parecem quase artificiais em sua regularidade geométrica. É como se fossem projetadas para a máxima eficiência energética, observa Marcos. Cada molécula de ATP produzida é conservada e utilizada com precisão absoluta. Helena gira a imagem em 3D, revelando mais detalhes da arquitetura celular extraordinária. E olhe aqui, os telômeros. Em organismos normais, eles encurtam a cada divisão celular, causando envelhecimento. Mas nestas células, eles se mantêm constantes. Marcos completa, com admiração e assombro. Há algum mecanismo de reparo contínuo que os preserva indefinidamente. As descobertas se acumulam hora após hora.
Os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas, operam com uma precisão quase impossível, cometendo erros em frequência milhões de vezes menor que em células de organismos de superfície. O DNA nuclear está protegido por múltiplas camadas de proteínas especializadas que o isolam completamente de danos oxidativos. Mas talvez a descoberta mais impressionante seja o que Helena batiza de relógios celulares, estruturas proteicas complexas que parecem coordenar todos os processos celulares em escala temporal extremamente dilatada. É como se cada célula tivesse seu próprio cronômetro interno, explica Helena durante uma videoconferência com colegas de outras universidades. Um cronômetro calibrado para funcionar ao longo de séculos, não de dias ou anos. Dr. James Morrison, da Woods Hole Oceanographic Institution, questiona pelo link de vídeo. Mas como isso é evolutivamente possível? Que pressão seletiva poderia favorecer metabolismo tão lento? Marcus havia refletido sobre essa questão durante semanas. Pense nas condições das profundezas oceânicas, responde. Recursos limitados, ambiente extremamente estável, sem predadores significativos, sem variações sazonais. Nesse contexto, a vantagem evolutiva não está na reprodução rápida, mas na conservação máxima de recursos e na capacidade de aguardar indefinidamente por oportunidades de reprodução. A conversa continua por horas, com cientistas ao redor do mundo contribuindo com teorias e questionamentos. Marcus sabe que está diante de uma descoberta que pode revolucionar não apenas a biologia marinha, mas a compreensão fundamental da vida e do tempo. Capítulo 5. A teoria do tempo biológico. 3 meses depois, Marcus está em seu escritório na universidade, rodeado por pilhas de papers, gráficos complexos e modelos matemáticos que tentam explicar a longevidade extrema dos organismos abissais. A janela oferece vista para o campus, onde estudantes passam apressados entre as aulas, suas vidas medidas em semestres e anos, uma escala temporal que agora lhe parece quase frenética. Helena entra carregando 2 xícaras de café e um conjunto de dados recém-analisados. Os resultados da espectrometria chegaram, anuncia, entregando-lhe uma das xícaras. E eles confirmam nossa teoria principal. Marcus examina os dados, seus olhos percorrendo colunas de números que contam uma história extraordinária. As taxas metabólicas são ainda menores do que estimamos. Estamos falando de organismos que consomem oxigênio em velocidade 50.000 vezes menor que um ser humano. E observe isto. Helena aponta para uma seção específica dos dados. A produção de calor é tão mínima que é quase indetectável. Essas criaturas operam em um estado que está no limite entre vida e hibernação permanente. Isso leva Marcus a uma realização profunda sobre a natureza do tempo biológico. Tradicionalmente, os cientistas pensavam no tempo como uma constante universal. Um segundo é um segundo, uma hora é uma hora, independentemente do contexto. Mas suas descobertas sugerem algo diferente. Que o tempo biológico é relativo, dependente das taxas metabólicas e das condições ambientais. Helena, ele diz lentamente, formulando o pensamento enquanto fala. E se estivermos pensando sobre isso de forma errada? E se o tempo não for uma constante universal, mas uma experiência subjetiva determinada pela velocidade dos processos biológicos? Ela se senta intrigada. Explique. Marcus vai até o quadro branco e começa a desenhar diagramas simples. Para uma cronospongia abissalis, um dia biológico pode equivaler a vários anos nossos. Seus processos celulares operam em uma escala temporal tão dilatada que, do ponto de vista da esponja, ela está vivendo uma vida normal. É o resto do mundo que está acelerado. O conceito é simultaneamente simples e revolucionário. Se o tempo biológico é determinado pela velocidade do metabolismo, então estas criaturas não estão apenas vivendo por milênios. Elas estão experimentando vidas completas e normais,
apenas em uma escala temporal diferente. Isso significa, Helena continua o raciocínio, que elas podem estar percebendo mudanças, crescimento, desenvolvimento, apenas em ritmos imperceptíveis para nós. Marcos assente, excitado com as implicações. Exato. E se pudermos compreender completamente esse mecanismo, talvez possamos aplicá-lo a outros organismos. Imaginem as possibilidades médicas. Capítulo 6. As memórias das profundezas. 6 meses após a primeira expedição, Marcos retorna às profundezas oceânicas, desta vez equipado com tecnologia ainda mais avançada. O novo submersível, Cronos 4, possui sistemas de análise em tempo real que podem monitorar processos biológicos sem perturbar os organismos. Sua missão agora é mais ambiciosa: documentar não apenas a longevidade dessas criaturas, mas suas possíveis formas de memória e consciência. A ideia de que esponjas milenares possam possuir alguma forma de memória surgiu de observações comportamentais sutis. Certas colônias pareciam responder a estímulos ambientais de maneiras que sugeriam algum tipo de aprendizado ou adaptação ao longo do tempo. Aproximando-se da colônia designada como Alpha 7, relata Helena, agora uma especialista reconhecida em organismos extremófilos. Esta é a formação que identificamos como tendo aproximadamente 15.000 anos. Marcos observa através da janela de observação uma estrutura verdadeiramente majestosa. A esponja cresceu em formato espiralado, com ramificações que se estendem em padrões matemáticos complexos. Não há aleatoriedade em sua forma. Cada extensão parece deliberadamente posicionada para otimizar a captura de nutrientes das correntes oceânicas profundas. Ativando sensores bioquímicos, anuncia Helena. Imediatamente, dados começam a fluir para os monitores da cabine. Estou detectando liberação de compostos químicos específicos. Parece ser uma resposta à nossa presença. Marcos franze o senho. Resposta? Essas criaturas não deveriam ter sistemas nervosos desenvolvidos o suficiente para a resposta consciente. Talvez não sistemas nervosos como os conhecemos, Helena especula, mas algum tipo de rede de comunicação química. Observe os padrões de liberação desses compostos. Os dados mostram pulsos rítmicos de moléculas sinalizadoras sendo liberadas pela esponja antiga. Os padrões são complexos demais para serem aleatórios, sugerindo alguma forma de comunicação ou processamento de informação. Marcos programa o submersível para manter distância constante e ativa um protocolo experimental que desenvolveu especificamente para esta missão. Vamos tentar estabelecer um padrão de comunicação básico, decide. Luzes estroboscópicas de baixa intensidade em sequências regulares. Durante as próximas 2 horas, eles piscam luzes em padrões específicos, monitorando continuamente as respostas químicas da esponja. Gradualmente, algo extraordinário emerge nos dados. A criatura parece estar respondendo, não apenas reagindo. Marcos, Helena sussurra com reverência e espanto. Ela está imitando nossos padrões. Observe, nós piscamos 3 vezes. Ela libera 3 pulsos químicos. Nós esperamos 5 segundos. Ela espera 5 segundos antes de responder. A magnitude da descoberta é esmagadora. Estes organismos, que existem há milênios nas profundezas silenciosas dos oceanos, podem possuir alguma forma de inteligência primitiva, uma inteligência que opera em escalas temporais geológicas, acumulando experiências e talvez até memórias ao longo de eras. Capítulo 7. Conversas com a eternidade. As sessões de comunicação com as esponjas milenares tornam-se o foco principal da expedição. Marcos e Helena desenvolvem protocolos cada vez mais sofisticados, utilizando combinações de estímulos luminosos, químicos e vibratórios para tentar estabelecer padrões de interação com essas consciências ancestrais. A esponja que batizaram de a Anciã, com idade estimada em 18.000 anos, mostra os padrões de resposta mais complexos.
Suas reações químicas não apenas imitam os estímulos externos, mas parecem antecipá-los, sugerindo alguma forma de aprendizado ou memória. Está funcionando, Helena relata, monitorando os dados em tempo real. Quando iniciamos a sequência que usamos ontem, ela começou a responder antes mesmo de completarmos o padrão. Marcus sente um arrepio de emoção científica misturada com algo próximo ao assombro religioso. Ela se lembra. De alguma forma, essa criatura armazenou informação sobre nossa interação anterior. Eles passam dias refinando os protocolos de comunicação, descobrindo que diferentes espécies de esponjas respondem a diferentes tipos de estímulos. Algumas preferem padrões luminosos, outras respondem melhor a variações químicas na água ao redor, e algumas parecem ser sensíveis a vibrações mecânicas transmitidas através do substrato rochoso. Gradualmente, emerge um quadro fascinante de um ecossistema de comunicação lenta. As diferentes espécies de esponjas parecem trocar informações entre si através de redes químicas complexas, compartilhando dados sobre condições ambientais, disponibilidade de nutrientes e talvez até experiências sensoriais acumuladas ao longo de milênios. Helena, Marcus diz durante uma pausa nas observações, e se estivermos documentando não apenas organismos individuais de longa duração, mas uma forma coletiva de inteligência que se desenvolveu ao longo de milhares de anos? A possibilidade é intrigante e profundamente perturbadora. Se essas criaturas realmente compartilham informações e experiências ao longo de escalas temporais geológicas, elas podem possuir uma perspectiva sobre mudanças ambientais e eventos planetários que nenhuma outra forma de vida possui. Imagine, Helena especula, o que elas viram durante os últimos milênios. Mudanças climáticas, variações nas correntes oceânicas, talvez até impactos de asteroides ou atividade vulcânica submarina. Marcus assente, perdido em contemplação sobre as implicações. Elas podem ser arquivos vivos da história planetária. Cada uma dessas colônias pode conter informações sobre eventos que ocorreram muito antes da existência de registros humanos. Capítulo 8. O Paradoxo do Tempo. Um ano depois, Conferência Internacional de Biologia Marinha. Marcus está no palco do maior auditório da Universidade de Harvard, apresentando suas descobertas para uma audiência de mais de 1.000 cientistas de todo o mundo. Os dados projetados na tela atrás dele contam uma história que desafia paradigmas fundamentais sobre vida, tempo e consciência. As implicações de nossas descobertas se estendem muito além da biologia marinha, ele explica, apontando para gráficos que mostram as taxas metabólicas extremamente reduzidas das esponjas abissais. Estamos lidando com organismos que existem em um estado temporal fundamentalmente diferente do nosso. Dr. Sarah Mitchell, uma neurobióloga renomada de Cambridge, faz uma pergunta da audiência. Dr. Heyman, como podemos ter certeza de que essas respostas que você documenta indicam verdadeira consciência e não apenas reações bioquímicas automáticas? É uma pergunta que Marcus esperava e uma que o mantém acordado muitas noites. A distinção entre consciência e reação automática pode ser mais sutil do que tradicionalmente assumimos, responde. Se definirmos consciência como a capacidade de processar informação, formar memórias e adaptar comportamento com base em experiências passadas, então essas criaturas demonstram pelo menos formas rudimentares de consciência. Helena, sentada na primeira fileira, acena encorajadoramente. Eles passaram meses debatendo essas questões filosóficas profundas e chegaram à conclusão de que suas descobertas exigem uma reavaliação fundamental de como definimos vida consciente. Após a apresentação, Marcus é cercado por jornalistas científicos e colegas pesquisadores. As perguntas variam desde técnicas metodológicas até especulações sobre aplicações médicas das descobertas. Dr. Heyman, pergunta um repórter da Nature,
Suas pesquisas podem levar ao desenvolvimento de terapias anti-envelhecimento para humanos. Marcus escolhe suas palavras cuidadosamente. Estamos ainda nos estágios muito iniciais de compreender os mecanismos biológicos que permitem essa longevidade extrema. Qualquer aplicação médica estaria décadas no futuro, se é que for possível. Mas, privadamente, ele sabe que as implicações são muito maiores. Se os princípios de metabolismo ultralento podem ser adaptados para organismos mais complexos, as possibilidades são revolucionárias e assustadoras. Capítulo 9. O dilema temporal laboratório privado. 2 anos após as descobertas iniciais, Marcus trabalha sozinho em seu laboratório, cercado por culturas experimentais de células abissais, mantidas em condições que simulam as profundezas oceânicas. Helena está em uma expedição no Ártico, estudando organismos similares encontrados em águas polares profundas, deixando-o com tempo para contemplar as questões mais perturbadoras de sua pesquisa. Em tanques pressurizados especiais, ele mantém fragmentos vivos das esponjas milenares, observando seus padrões de crescimento quase imperceptíveis. Usando técnicas de microscopia avançada, ele pode documentar mudanças celulares que ocorrem ao longo de meses, mudanças que, para as criaturas, podem representar momentos ou horas em sua escala temporal subjetiva. Mas é o tanque número 7 que o fascina e perturba mais profundamente. Ali, ele cultiva células humanas modificadas com proteínas extraídas das esponjas abissais. As modificações são mínimas, apenas o suficiente para testar se os mecanismos de longevidade podem ser transferidos entre espécies diferentes. Os resultados são inequívocos. As células humanas modificadas exibem taxas de envelhecimento significativamente reduzidas, telômeros que se mantêm estáveis, mitocôndrias que operam com eficiência extraordinária, sistemas de reparo celular que funcionam com precisão quase perfeita. Marcus observa uma cultura específica através do microscópio. Essas células têm agora 18 meses de idade, mas mostram sinais de envelhecimento equivalentes a células de apenas algumas semanas. Se a tendência continuar, elas poderiam teoricamente manter viabilidade por décadas ou mesmo séculos. A descoberta deveria enchê-lo de alegria científica, mas em vez disso, ele sente um peso moral esmagador. O que aconteceria se essa tecnologia fosse aplicada a humanos? Seria ético estender radicalmente a vida humana? Que impactos sociais, econômicos e psicológicos isso causaria? Ele pensa nas esponjas milenares, existindo em suas catedrais de rocha no fundo do oceano. Elas encontraram uma forma de vida que transcende as limitações temporais normais, mas ao custo de existir em um estado que é quase indistinguível da dormência. Seria esse o preço da imortalidade, uma vida tão desacelerada que se torna uma forma de morte consciente. Capítulo 10. A consciência do profundo. Terceira expedição às profundezas, Marcus retorna às fossas das Marianas com equipamentos ainda mais sofisticados, determinado a compreender melhor a natureza da consciência nas esponjas milenares. Esta expedição inclui neurocientistas e filósofos especializados em consciência, criando uma equipe interdisciplinar única. Dr. Kenji Nakamura, um especialista em redes neurais da Universidade de Tóquio, examina os dados de comunicação química das esponjas com fascínio crescente. Os padrões são notavelmente similares a redes neurais artificiais, observa. Como se cada colônia fosse um vasto computador biológico processando informação em velocidades extremamente baixas. Marcus pilota o submersível até a colônia que passou a considerar como a bibliotecária, uma estrutura de esponja extraordinariamente complexa que parece servir como um nó central na rede de comunicação química das profundezas. Com idade estimada em 22 mil anos, ela testemunhou o fim da última era do gelo, iniciando o protocolo de comunicação avançado, anuncia Dr.
Lisa Chen, a linguista computacional da equipe. Eles desenvolveram uma série de padrões baseados em teoria da informação, projetados para testar não apenas resposta, mas compreensão conceitual. Durante as próximas horas, eles transmitem sequências matemáticas simples, números primos, progressões de Fibonacci, padrões geométricos traduzidos em pulsos luminosos. As respostas das esponjas são surpreendentemente sofisticadas. Ela não está apenas repetindo nossos padrões. Dr. Chen relata com excitação crescente. Ela está completando-os. Olhem, transmitimos os primeiros 5 números primos, e ela respondeu com os próximos 3 na sequência. A descoberta envia ondas de choque através da pequena cabine do submersível. Eles não estão apenas documentando longevidade extrema. Estão se comunicando com uma inteligência que pode ter passado milênios contemplando conceitos matemáticos e filosóficos em completa solidão. Tentem algo mais complexo, sugere Dr. Nakamura, claramente fascinado pelas implicações. Sequências baseadas em conceitos físicos, talvez constantes matemáticas como π ou a proporção áurea. Quando transmitem uma aproximação de π através de pulsos luminosos, a resposta da esponja é imediata e precisa. Ela continua a sequência por mais dezenas de dígitos, demonstrando não apenas compreensão matemática, mas acesso a informações que deveriam estar muito além de sua experiência direta. Marcos sente um arrepio existencial. Como é possível que uma criatura sem sistema nervoso centralizado tenha conhecimento de constantes matemáticas universais? Dr. Chen formula uma hipótese perturbadora. E se a matemática não for apenas uma invenção humana, mas uma propriedade fundamental do universo, que consciências suficientemente antigas e contemplativas podem descobrir independentemente? Capítulo 11. O arquivo vivo. A comunicação com a bibliotecária evolui ao longo dos dias seguintes. A equipe desenvolve um protocolo complexo que permite não apenas troca de conceitos matemáticos, mas o que parece ser acesso a memórias ambientais da criatura. Através de combinações específicas de estímulos químicos e luminosos, eles conseguem provocar respostas que parecem corresponder a eventos ambientais históricos. Quando simulam condições químicas associadas à atividade vulcânica, a esponja responde com padrões que correspondem precisamente a registros geológicos de erupções submarinas que ocorreram há 15.000 anos. Ela é um arquivo vivo da história oceânica, sussurra Helena, que se juntou à expedição via comunicação por satélite do Ártico. Cada mudança química, cada variação de temperatura, cada evento geológico, tudo registrado na memória química dessas criaturas. Mas é quando tentam acessar memórias mais recentes que fazem a descoberta mais perturbadora. Quando simulam condições químicas associadas à poluição industrial moderna, as esponjas respondem com padrões de alarme, sequências químicas complexas que claramente indicam distress ou preocupação. Elas estão cientes das mudanças que estamos causando no oceano, Marcos percebe com horror crescente. E pelos padrões de resposta, elas estão preocupadas. Doutor, Nakamura examina os dados detalhadamente. Os padrões sugerem não apenas preocupação, mas algo parecido com tristeza ou luto, como se elas estivessem observando a degradação de um ambiente que conhecem há milênios. A equipe passa os dias seguintes documentando essas memórias ambientais, construindo um registro único de mudanças oceânicas ao longo de dezenas de milhares de anos. Os dados revelam flutuações climáticas, mudanças nas correntes oceânicas, eventos de extinção em massa e, mais recentemente, o impacto acelerado da atividade humana. Através dos olhos químicos dessas criaturas ancestrais, eles podem ver a história da Terra de uma perspectiva impossível para qualquer outra forma de vida.
a perspectiva de testemunhas conscientes que observaram a evolução planetária durante eras geológicas inteiras. Capítulo 12. O peso da imortalidade. De volta ao laboratório, 3 anos após as descobertas iniciais, Marcos está em seu escritório tarde da noite, examinando dados que chegaram da mais recente expedição às profundezas. Os números contam uma história complexa sobre organismos que transcenderam não apenas os limites normais da vida, mas talvez os limites da sanidade temporal. Algumas das esponjas mais antigas, aquelas com idades estimadas em mais de 25 mil anos, exibem padrões de resposta que sugerem algo próximo ao que poderia ser chamado de demência temporal. Suas reações a estímulos são inconsistentes, às vezes brilhantes em complexidade matemática, outras vezes completamente desconexas. Como se a mente delas estivesse fragmentada pelo peso de memórias excessivamente longas. Ele murmura para si mesmo, fazendo anotações em seu caderno pessoal. Helena entra no escritório, carregando café e uma expressão preocupada. Não consegue dormir de novo? Marcos gesticula para os dados espalhados pela mesa. Observe estes padrões das esponjas centenárias versus as milenárias. Há uma deterioração clara na coerência das respostas conforme a idade aumenta. Como se a consciência tivesse limites naturais que não foram projetados para suportar existência temporal extrema. Helena se senta e examina os gráficos. Você está sugerindo que imortalidade pode levar a uma forma de insanidade temporal? Exatamente. Pense sobre isso. Nossas mentes humanas já lutam para processar memórias que se estendem por décadas. Imagine tentar manter coerência mental ao longo de milênios. A quantidade pura de experiência acumulada pode eventualmente sobrecarregar qualquer sistema de processamento de informação biológico. A descoberta adiciona uma dimensão sombria às suas pesquisas sobre longevidade. Se a extensão radical da vida humana fosse possível, ela poderia vir acompanhada de consequências psicológicas devastadoras. Marcos se levanta e caminha até a janela, observando as luzes da cidade. Helena, estamos brincando com forças que talvez não compreendamos completamente. Se conseguirmos aplicar essas descobertas aos humanos, estaremos oferecendo imortalidade ou uma forma prolongada de tortura existencial. Helena junta-se a ele na janela. Talvez a resposta não seja evitar a pesquisa, mas compreender melhor os limites e riscos. Essas criaturas podem nos ensinar não apenas como viver mais, mas como viver bem ao longo de períodos estendidos. Capítulo 13. A rede de profundidade, quarta expedição. 2 anos depois, Marcos retorna às profundezas com uma equipe expandida que inclui antropólogos, psicólogos e até mesmo filósofos especializados em consciência temporal. Sua missão agora é mapear completamente a rede de comunicação das esponjas milenares e compreender como elas lidam com o peso psicológico da existência extremamente prolongada. O submersível Cronos V é equipado com sensores químicos tão sensíveis que podem detectar moléculas individuais na água. Através desses sensores, a equipe descobre que as conversas entre as esponjas são muito mais complexas do que imaginavam inicialmente. É como se fosse uma internet biológica operando em velocidades geológicas, explica a Dr. Amanda Rivera, a antropóloga cultural da equipe. Cada colônia está conectada a todas as outras através de redes químicas que se estendem por quilômetros pelo fundo oceânico. Através dessa rede, as esponjas compartilham não apenas informações ambientais, mas o que só pode ser descrito como experiências filosóficas. Padrões químicos que parecem representar conceitos abstratos, teorias sobre a natureza da existência, e até mesmo algo que se assemelha à arte ou poesia expressada através de moléculas. Marcos documenta uma conversa particularmente fascinante entre uma esponja de 12 mil anos e outra de 20 mil anos.
Os padrões químicos sugerem uma discussão sobre a natureza do tempo. A esponja mais jovem transmitindo conceitos sobre mudança e fluxo temporal, enquanto a mais antiga responde com padrões que parecem representar a eternidade e permanência. Elas estão filosofando. Dr. Rivera observa com assombro. Criaturas que existem há milênios, desenvolvendo e compartilhando teorias sobre existência e tempo. Mas talvez a descoberta mais significativa seja a evidência de que as esponjas mais antigas desenvolveram estratégias para lidar com o peso psicológico de suas existências prolongadas. Algumas parecem hibernar psicologicamente por períodos de centenas de anos, reduzindo sua atividade mental quase a zero antes de despertar novamente. Outras compartilham memórias com colônias mais jovens, transferindo experiências através da rede química para evitar sobrecarga individual. É um sistema de suporte comunitário operando em escalas temporais geológicas, Marcos percebe. Elas desenvolveram formas de manter sanidade ao longo de milênios, através de cooperação e compartilhamento de carga psicológica. Capítulo 14. Lições da Eternidade. Conferência Mundial sobre Longevidade. 5 anos após as descobertas. Marcos está diante de uma audiência de 3.000 pessoas em Genebra, apresentando 5 anos de descobertas sobre as esponjas milenares. A sala inclui cientistas, filósofos, políticos e representantes de organizações éticas mundiais. O tema da conferência: Imortalidade humana, possibilidades e perigos. Nossas descobertas sobre Kronospongia abyssalis e espécies relacionadas nos forçam a reconsiderar questões fundamentais sobre vida, morte e existência consciente, Marcos explica, apontando para imagens das catedrais de esponja que cobrem o fundo oceânico. Ele descreve os mecanismos biológicos que permitem longevidade extrema, mas enfatiza particularmente as descobertas sobre consciência temporal e estratégias psicológicas de sobrevivência em escalas milenares. A lição mais importante que essas criaturas nos ensinam, continua, é que imortalidade sem sabedoria temporal pode ser uma maldição. Elas desenvolveram não apenas corpos que transcendem envelhecimento normal, mas mentes que podem processar existência em escalas temporais extremas sem sucumbir à insanidade. Dr. Helena Vasquez, agora diretora do Instituto Internacional de Pesquisa em Longevidade, faz uma pergunta da audiência. Dr. Heyman, baseado em suas descobertas, você acredita que extensão radical da vida humana é desejável ou possível? Marcos pausa, considerando cuidadosamente sua resposta. Possível? Com base no que aprendemos, sim. Os mecanismos biológicos existem e, teoricamente, podem ser adaptados. Desejável? Essa é uma questão que vai muito além da ciência. Nossas descobertas sugerem que imortalidade verdadeira requer não apenas modificação biológica, mas transformação fundamental de como experimentamos tempo e consciência. Ele explica como as esponjas milenares desenvolveram formas coletivas de consciência, estratégias de hibernação psicológica e sistemas filosóficos sofisticados para dar significado à existência prolongada. Se a humanidade algum dia buscar extensão radical da vida, precisaremos desenvolver não apenas a tecnologia, mas a sabedoria temporal para usar essa tecnologia responsavelmente. Capítulo 15. O dilema de Prometeu Laboratório de Pesquisa Avançada. 7 anos após as descobertas, Marcos está sozinho em seu laboratório privado às 2h da manhã, observando culturas de células humanas modificadas que agora completaram 4 anos de desenvolvimento. Os resultados são inegáveis. As modificações baseadas em proteínas das esponjas abissais efetivamente pausaram o envelhecimento celular. Em frascos numerados, ele mantém linhagens celulares de diferentes voluntários, incluindo suas próprias células.
Todas mostram sinais de longevidade dramaticamente estendida. Se aplicadas a organismos completos, essas modificações poderiam teoricamente estender a vida humana por séculos, talvez milênios. Mas as descobertas sobre consciência temporal das esponjas o assombram. Elas sugerem que mente humana, com sua complexidade e intensidade emocional, pode não ser adequada para a existência milenar sem modificações psicológicas profundas. Seus pensamentos são interrompidos pela chegada de Helena, que ainda trabalha até tarde mesmo, depois de anos colaborando nessas pesquisas. Não consegue parar de pensar neles, pode? Ela pergunta, referindo-se às esponjas. Marcos assente. Helena, estamos no limiar de poder oferecer imortalidade à humanidade. Mas depois de anos estudando criaturas que já possuem essa dádiva, tenho que perguntar: estamos prestes a libertar a humanidade da morte ou condená-la a uma forma de existência que pode ser pior que a mortalidade? Helena se senta ao lado dele, examinando os dados das culturas celulares. As esponjas parecem ter encontrado uma forma de tornar a existência milenar não apenas suportável, mas significativa. Talvez a pergunta não seja se devemos buscar longevidade extrema, mas como podemos aprender com elas a fazer isso de forma sábia. Marcos considera suas palavras. Você está sugerindo que precisamos desenvolver não apenas terapias anti-envelhecimento, mas também formas de modificar consciência humana para lidar com escalas temporais estendidas? Precisamente. As esponjas nos mostram que imortalidade sem sabedoria temporal é um caminho para a insanidade, mas elas também mostram que é possível desenvolver essa sabedoria. Talvez nossa pesquisa devesse focar igualmente em ambos os aspectos, biológico e psicológico. Capítulo 16. A primeira aplicação. 10 anos após as descobertas iniciais, Dr. Michael Chen, de 67 anos, está deitado em uma mesa de exame no hospital mais avançado de Singapura. Ele sofre de uma doença degenerativa rara que destruiu 90% de suas células neurais ao longo da última década. Médicos tradicionais estimaram que ele tem no máximo 3 meses de vida, mas Dr. Chen não é um paciente comum. Ele é um dos primeiros voluntários para a terapia experimental baseada nas descobertas das esponjas milenares. Marcos e Helena desenvolveram um protocolo que introduz proteínas modificadas das esponjas abissais diretamente em células neurais danificadas, potencialmente desacelerando ou revertendo a degeneração. Dr. Chen, Marcos explica cuidadosamente, esta terapia é completamente experimental. Os riscos são significativos e desconhecidos. Nossas simulações sugerem que pode deter a progressão de sua doença, mas também pode alterar fundamentalmente como seu cérebro processa tempo e experiência. Dr. Chen, um neurocientista que passou a carreira estudando degeneração neural, sorri fracamente. Dr. Heilman, passei meses estudando suas pesquisas sobre as esponjas. Se há uma chance de que isso me permita não apenas sobreviver, mas contribuir para compreendermos melhor consciência temporal, estou disposto a assumir os riscos. A terapia leva 6 horas. Nanorobôs modificados transportam proteínas das esponjas diretamente para áreas danificadas do cérebro de Dr. Chen, enquanto equipamentos avançados monitoram cada aspecto de sua função neural. Os resultados são imediatos e dramáticos. A degeneração neural não apenas para, ela começa a se reverter. Células que estavam mortas há meses mostram sinais de regeneração, mas também há efeitos colaterais inesperados. Dr. Chen, Helena pergunta durante exames de acompanhamento, como você descreveria sua percepção de tempo desde a terapia? Ele pausa por longos momentos antes de responder, como se estivesse processando a pergunta em uma escala temporal diferente. É diferente. Momentos parecem se estender. Posso perceber detalhes em conversas, em mudanças de luz, em sensações que antes passavam despercebidos. É como se meu cérebro estivesse operando com muito mais resolução temporal.
Ao longo das semanas seguintes, Dr. Chen desenvolve habilidades cognitivas extraordinárias. Sua memória torna-se eidética. Ele consegue processar problemas matemáticos complexos que antes levariam horas em questão de minutos, mas também relata experiências temporais perturbadoras, momentos que parecem durar horas, conversas que se desenrolam como se estivessem em câmera lenta. Capítulo 17. A transformação. 3 meses após a primeira terapia, Dr. Chen retorna ao laboratório para avaliações extensas. Sua condição médica está completamente estabilizada. Não há mais sinais da doença degenerativa, mas as mudanças em sua consciência temporal tornaram-se mais pronunciadas. Dr. Heilmann, ele relata durante uma sessão de entrevista, estou começando a compreender o que vocês descobriram sobre as esponjas. Existir em uma escala temporal diferente não é apenas uma mudança biológica. É uma transformação fundamental da experiência consciente. Marcos documenta cuidadosamente cada aspecto da transformação de Dr. Chen. Pode descrever especificamente como sua percepção temporal mudou? Dr. Chen fecha os olhos, concentrando-se. Imagine que sua vida inteira você viu o mundo através de uma janela pequena. Agora, a janela se expandiu enormemente. Posso perceber padrões em conversas que se estendem por dias, mudanças sutis no comportamento de pessoas ao longo de semanas, flutuações em meu próprio estado mental que antes eram completamente invisíveis. Helena se inclina para a frente, fascinada. Você diria que isso é uma melhoria ou uma complicação? Ambos, Dr. Chen responde sem hesitação. Tenho acesso a níveis de percepção e compreensão que nunca imaginei possíveis, mas também estou me tornando desconectado da experiência temporal normal. Conversas rápidas me deixam ansioso. Mudanças súbitas são quase fisicamente dolorosas. É como se eu estivesse me adaptando a uma forma de existência mais adequada a escalas temporais geológicas que humanas. Nos meses seguintes, Dr. Chen desenvolve estratégias para navegar entre diferentes escalas temporais, técnicas que ecoam notavelmente as estratégias que as esponjas milenares desenvolveram. Ele passa períodos em hibernação consciente, reduzindo sua atividade mental para processar experiências acumuladas. Ele mantém diários extensos, externalizando memórias para evitar sobrecarga cognitiva. Mais impressionante ainda, ele desenvolve habilidades quase telepáticas para prever comportamento humano, baseadas em sua capacidade de perceber padrões sutis em escalas temporais estendidas. Capítulo 18. A rede humana. 2 anos após a primeira terapia bem-sucedida, Dr. Chen não está mais sozinho. 7 pacientes com condições terminais receberam variações da terapia baseada nas esponjas abissais, e todos desenvolveram percepções temporais alteradas similares. Mais intriguingly, eles começaram a desenvolver formas de comunicação que ecoam as redes químicas das esponjas. Não é telepática no sentido tradicional, Dr. Chen explica durante uma conferência médica. É mais como sensibilidade aumentada a sinais sutis de comunicação não verbal, que operam em escalas temporais estendidas. Posso sentir as flutuações emocionais de outros pacientes tratados ao longo de dias ou semanas. Marcos observa esses desenvolvimentos com fascinação e crescente preocupação. Os pacientes tratados estão desenvolvendo espontaneamente características que espelham as estratégias de sobrevivência das esponjas milenares, formas coletivas de consciência, processamento temporal estendido e algo que só pode ser descrito como sabedoria temporal emergente. Helena, ele confessa durante uma reunião privada, estamos testemunhando o nascimento de uma nova forma de consciência humana. Mas para onde isso nos leva? Esses pacientes estão se tornando mais evoluídos ou menos humanos? Helena examina dados neurológicos dos pacientes tratados. Seus cérebros estão desenvolvendo novas estruturas neurais que não existem em humanos normais.
redes dedicadas especificamente ao processamento temporal estendido. É como se estivéssemos observando evolução acelerada em tempo real. Os pacientes tratados começam a se referir a si mesmos como temporais, indivíduos que existem simultaneamente em escalas temporais humanas normais e escalas temporais geológicas estendidas. Eles desenvolvem sua própria cultura, filosofias e até mesmo formas rudimentares de arte que só podem ser completamente apreciadas ao longo de meses ou anos. Mas também há consequências sombrias. Alguns pacientes relatam sensação crescente de isolamento de humanos normais, cujas vidas parecem frenéticas e superficiais em comparação com sua nova percepção estendida. Outros desenvolvem depressão temporal, uma condição em que a consciência expandida do tempo leva a sentimentos de insignificância existencial. Capítulo 19. O debate ético Tribunal de Ética Médica Internacional. 3 anos após as primeiras terapias, Marcos está diante de um painel de juízes internacionais, enfrentando questões sobre a ética de suas terapias experimentais. A sala está repleta de jornalistas, ativistas pelos direitos humanos e representantes de organizações religiosas que questionam se alterar fundamentalmente a consciência humana constitui violação dos direitos humanos. Dr. Heilman pergunta à juíza principal Maria Santos: seus tratamentos efetivamente criam uma nova espécie de humano. Você considera isso uma melhoria médica ou uma forma de modificação genética não autorizada? Marcos escolhe suas palavras cuidadosamente. Senhora juíza, nossos pacientes enfrentavam morte certa. As terapias não apenas salvaram suas vidas, mas lhes concederam capacidades cognitivas e perceptuais que poderiam revolucionar a compreensão humana sobre consciência e tempo. Mas a que custo? Interrompe Dr. Richards, representante da Organização Mundial da Saúde. Esses pacientes relatam isolamento social severo, depressão temporal e incapacidade de formar relacionamentos normais com humanos não modificados. Você não os curou, você os transformou em algo diferente. Helena se levanta para testemunhar em defesa da pesquisa. Com respeito, Dr. Richards, diferente não significa inferior. Os pacientes temporais desenvolveram capacidades que podem beneficiar enormemente a humanidade. Eles podem perceber padrões ambientais de longo prazo, antecipar mudanças sociais e econômicas e oferecer perspectivas sobre problemas que requerem pensamento em escala de décadas ou séculos. A sessão continua por dias, com testemunhos de pacientes temporais, suas famílias e especialistas em ética. Os próprios pacientes apresentam argumentos eloquentes sobre sua transformação, descrevendo não apenas os desafios, mas os aspectos profundamente enriquecedores de sua nova forma de consciência. Dr. Chen, agora reconhecido como o líder informal da comunidade temporal, oferece o testemunho mais impactante. Senhores, vocês estão debatendo se temos o direito de existir como somos. Mas eu pergunto, a humanidade tem o direito de nos negar a oportunidade de evoluir? Nossas experiências podem oferecer insights sobre problemas que a perspectiva temporal humana normal simplesmente não pode abordar. Mudanças climáticas, sustentabilidade planetária, planejamento para desafios que se desenrolarão ao longo de séculos. Capítulo 20. A escolha da espécie. 5 anos após as primeiras terapias, Assembleia Geral das Nações Unidas. O mundo está dividido sobre a questão dos temporais. Alguns países abraçaram a tecnologia, estabelecendo clínicas para terapias de extensão temporal. Outros a proibiram completamente, considerando-a uma ameaça à natureza humana fundamental. Marcos está diante da Assembleia Geral da ONU, apresentando dados sobre os 847 indivíduos que receberam variações da terapia temporal ao longo dos últimos anos.
Os resultados são complexos, sucessos médicos extraordinários, mas também desafios sociais e psicológicos significativos. Delegados, ele explica, enfrentamos uma decisão que definirá o futuro da espécie humana. As tecnologias que desenvolvemos a partir do estudo de organismos milenares nos oferecem a possibilidade de transcender limitações biológicas fundamentais, mas também nos forçam a confrontar questões sobre o que significa ser humano. Ele apresenta dados sobre comunidades temporais que surgiram ao redor do mundo, grupos de indivíduos modificados que desenvolveram culturas e perspectivas únicas. Alguns se dedicam a projetos de conservação ambiental de longo prazo, usando sua percepção temporal estendida para monitorar e proteger ecossistemas. Outros focam em desenvolvimento tecnológico, que opera em escalas de décadas, criando soluções para problemas que a perspectiva humana normal considera insuperáveis. Mas também devemos reconhecer os custos, continua Marcus. Muitos temporais relatam isolamento profundo da sociedade humana mainstream. Famílias são divididas quando um membro se torna temporal e não consegue mais relacionar-se com a experiência temporal normal. Crianças nascidas de pais temporais mostram características neurológicas anômalas que ainda não compreendemos completamente. A representante do Brasil, doutora Ana Lucia Santos, faz uma pergunta que resume o dilema central. Dr. Heilmann, você nos está pedindo para aprovar a divisão da humanidade em duas espécies distintas, temporais e humanos normais. Como podemos justificar isso eticamente? Marcus pausa, pensando nas esponjas milenares que ainda habitam as profundezas oceânicas, existindo em suas escalas temporais impossíveis. Doutora Santos, talvez a pergunta não seja se devemos permitir essa divisão, mas se podemos impedi-la. A tecnologia existe. O conhecimento foi obtido. Alguns indivíduos já foram transformados. A questão real é se vamos regular e orientar essa transformação ou se vamos permiti-la prosseguir sem supervisão ética. Capítulo 21. Os Filhos do Tempo. 10 anos após as descobertas iniciais, Centro de Pesquisa Temporal do Pacífico. Marcus observa através das janelas do laboratório enquanto crianças brincam no jardim do centro. Mas não são crianças comuns, são a primeira geração nascida de pais temporais. E suas habilidades são extraordinárias e perturbadoras. Aos 6 anos de idade, essas crianças demonstram capacidades cognitivas que superam adultos normais. Elas parecem processar informação em múltiplas escalas temporais simultaneamente, mudando facilmente entre percepção de momentos e percepção de padrões de longo prazo. Dr. Heilmann chama Sofia, uma das crianças, aproximando-se da janela. Posso mostrar-lhe algo interessante? Marcus se abaixa para ficar na altura dela. Sofia é filha de Dr. Chen e possui olhos que parecem conter uma profundidade temporal impossível para sua idade. Observei as plantas do jardim por 3 meses, ela explica com a seriedade de uma pesquisadora veterana. Posso prever exatamente quando cada flor vai desabrochar, quando as folhas vão mudar de cor e qual será o padrão de crescimento da primavera. As plantas falam em escalas temporais mais longas e eu posso ouvi-las. Marcus sente um arrepio. Esta criança de 6 anos desenvolveu espontaneamente habilidades que levaram décadas para ele adquirir através de estudo científico rigoroso. Helena se junta a eles, carregando dados dos últimos testes neurológicos das crianças. Marcus precisa ver isto. Os cérebros dessas crianças estão desenvolvendo estruturas que não existem nem mesmo nos temporais de primeira geração. Elas estão evoluindo em tempo real. Os dados mostram redes neurais que operam em múltiplas escalas temporais simultaneamente, permitindo às crianças processar informação desde milissegundos até períodos de anos com igual facilidade. Elas podem manter conversas normais com outros humanos, mas também podem entrar em estados contemplativos onde processam padrões de informação
ao longo de meses. Elas representam algo completamente novo. Helena continua. Não apenas humanos com percepção temporal estendida, mas uma forma de consciência que pode navegar fluidamente entre diferentes escalas temporais. Sofia ouve a conversa com interesse óbvio. Doutora Vasquez, ela interrompe educadamente. Por que os adultos pensam que somos tão diferentes? Para nós, tempo é apenas mais rico. Como vocês, que podem ver cores que outras pessoas não conseguem. Capítulo 22. A convergência, 15 anos após as descobertas, expedição de retorno às profundezas. Marcos, agora com 77 anos, mas tratado com terapias temporais que mantêm sua mente aguda, retorna às Fossas das Marianas acompanhado por Sofia, agora com 16 anos e reconhecida como uma das mentes mais brilhantes da nova geração temporal. Elas sabem que estamos vindo, Sofia relata enquanto o submersível descende. Suas habilidades temporais permitiram-lhe desenvolver uma sensibilidade quase místico às redes de comunicação das esponjas abissais. Como pode ter certeza? Marcos pergunta, embora já suspeite da resposta. Posso perceber mudanças nos padrões químicos da água. As esponjas estão excitadas, como se estivessem aguardando nossa chegada há semanas. Quando chegam às profundezas, encontram as colônias de esponjas em um estado de atividade sem precedentes. Padrões químicos complexos fluem através da água, criando uma sinfonia molecular de comunicação que Sofia traduz em tempo real. Elas estão dizendo, bem-vindos de volta, filhos do tempo. Ela sussurra com reverência. Elas nos reconhecem como parentes, criaturas que transcenderam limitações temporais normais. Marcos observa fascinado, enquanto Sofia estabelece comunicação direta com as esponjas milenares, usando uma combinação de sinais químicos artificiais e algo que só pode ser descrito como intuição temporal. A conversa que se desenrola é extraordinária. As esponjas compartilham memórias de mudanças planetárias ao longo de dezenas de milhares de anos. Elas descrevem padrões de mudança climática que se estendem por milênios, ciclos de vida oceânica que operam em escalas temporais geológicas e algo ainda mais perturbador, evidências de que a Terra passou por múltiplos ciclos de civilizações inteligentes ao longo de centenas de milhares de anos. Marcos, Sofia traduz com voz trêmula, elas estão dizendo que não somos a primeira espécie a descobrir extensão temporal. Houve outras, e todas enfrentaram a mesma escolha que enfrentamos agora. As implicações são esmagadoras. Se as esponjas estão corretas, a humanidade está revivendo um padrão que se repetiu múltiplas vezes na história planetária. Espécies inteligentes descobrindo formas de transcender limitações biológicas normais apenas para enfrentar dilemas existenciais sobre o significado de vida estendida. O que aconteceu com essas civilizações anteriores? Marcos pergunta através dos sistemas de comunicação. Sofia concentra-se intensamente nos padrões químicos das esponjas antes de responder. Algumas transcenderam completamente, tornando-se algo tão diferente de suas formas originais que não podem mais ser consideradas da mesma espécie. Outras se dividiram, com facções escolhendo preservação temporal e outras escolhendo algo que elas chamam de retorno ao fluxo. Retorno ao fluxo, morte deliberada. Espécies inteiras escolhendo mortalidade sobre os desafios existenciais de imortalidade consciente. Capítulo 23. A profecia das profundezas. Durante os dias seguintes, Marcos e Sofia documentam revelações extraordinárias das esponjas milenares. Através de suas redes químicas, as criaturas ancestrais mantiveram registros detalhados de múltiplos ciclos civilizacionais na Terra, cada um terminando quando espécies inteligentes enfrentaram o dilema temporal. Elas nos veem como parte de um padrão cósmico, Sofia explica durante uma pausa nas comunicações.
Espécies que evoluem inteligência eventualmente descobrem formas de transcender limitações temporais biológicas. Mas essa transcendência sempre vem com custos existenciais profundos. Marcos examina os dados coletados, tentando processar as implicações. Sofia, se essas revelações forem precisas, estamos diante não apenas de uma descoberta científica, mas de uma questão fundamental sobre o destino de qualquer civilização avançada. As esponjas compartilham algo que só pode ser descrito como sabedoria cósmica. Perspectivas sobre existência e tempo acumuladas ao longo de eras geológicas. Elas sugerem que o universo opera em múltiplas escalas temporais simultâneas e que consciência verdadeiramente avançada requer a habilidade de navegar entre essas escalas. Mas há uma advertência, Sofia traduz com seriedade crescente. Elas dizem que transcendência temporal sem propósito cósmico leva à insanidade existencial. Civilizações que estendem vida indefinidamente, sem encontrar significado em escalas temporais cósmicas, eventualmente se autodestrói. E qual seria esse propósito cósmico? Sofia pausa por longos minutos, processando padrões químicos extremamente complexos. Guardians. Elas usam um conceito que se traduz aproximadamente como guardiões temporais. Criaturas que transcenderam limitações temporais normais têm responsabilidade de proteger e orientar o desenvolvimento de vida em escalas planetárias e cósmicas. As esponjas revelam que elas próprias servem como guardiões dos oceanos terrestres, mantendo registros de mudanças ambientais e influenciando sutilmente o desenvolvimento de ecossistemas ao longo de milhares de anos. Sua longevidade extrema não é apenas uma curiosidade biológica, é uma necessidade funcional para seu papel como caretakers planetários. Capítulo 24. O chamado cósmico. De volta à superfície. Instituto de Pesquisa Temporal. Marcos e Sofia retornam com dados que mudam fundamentalmente a compreensão sobre o propósito da pesquisa temporal. Não estão apenas desenvolvendo terapias médicas, estão potencialmente preparando a humanidade para assumir responsabilidades cósmicas. Helena, Marcos explica durante uma reunião de emergência com a equipe de pesquisa, as esponjas sugerem que extensão temporal consciente é um estágio evolutivo que toda inteligência avançada deve atravessar. Mas o sucesso depende de encontrar propósito adequado para a existência estendida. Helena examina cuidadosamente os dados de comunicação. Você está sugerindo que nossa pesquisa não é sobre medicina, mas sobre evolução dirigida da espécie humana? Exatamente. E se não orientarmos essa evolução adequadamente, corremos o risco de repetir o destino de civilizações anteriores, divisão da espécie, guerra temporal ou até mesmo extinção voluntária. Sofia, que desenvolveu habilidades de processamento de informação extraordinárias durante a expedição, contribui com perspectivas que surpreendem até mesmo Marcos. As esponjas também compartilharam algo sobre convergência temporal, pontos na história planetária onde múltiplas formas de consciência temporal precisam cooperar para navegar crises existenciais. Você está dizendo que estamos aproximando de um desses pontos? Não aproximando. Sofia corrige com seriedade perturbadora para sua idade. Já estamos nele. As mudanças ambientais aceleradas, o desenvolvimento de inteligência artificial, a descoberta de extensão temporal, tudo está convergindo em um momento crítico que requer perspectiva temporal estendida para navegar com sucesso. A equipe passa semanas analisando as implicações das revelações das esponjas. Gradualmente, emerge um quadro de responsabilidade planetária que vai muito além de qualquer coisa que imaginaram inicialmente. Se a humanidade deve sobreviver e prosperar como espécie temporalmente estendida, ela deve assumir o papel de guardiã não apenas de si mesma, mas do desenvolvimento contínuo da vida na Terra e possivelmente além.
Capítulo 25. A primeira geração de guardiões. 20 anos após as descobertas iniciais, Marcos, agora com 82 anos, mas mantendo vivacidade mental através de terapias temporais, observa enquanto Sofia, agora com 26 anos, lidera uma expedição internacional para estabelecer a primeira estação de monitoramento temporal permanente nas profundezas do Pacífico. A expedição inclui representantes de 20 países, 50 temporais de diferentes gerações e equipamentos projetados para manter comunicação permanente com as redes de esponjas milenares. É o primeiro passo formal da humanidade em direção ao papel de guardião planetário. Dr. Heilman, Sofia comunica via link de satélite do fundo oceânico. As esponjas estão celebrando. Seus padrões químicos são mais complexos e harmoniosos do que nunca documentamos. Marcos sorri, lembrando-se da primeira vez que desceu a essas profundezas 3 décadas atrás. Então, ele buscava compreender longevidade extrema como curiosidade científica. Agora, essa compreensão evoluiu para uma responsabilidade cósmica. A estação de monitoramento permitirá colaboração contínua entre humanos temporais e esponjas milenares, combinando perspectivas temporais humanas e geológicas para monitorar e responder a mudanças planetárias de longo prazo. Helena, agora diretora do Conselho Global de Pesquisa Temporal, acompanha Marcos no centro de controle da superfície. Ainda consegue acreditar no que descobrimos? Marcos considera a pergunta. 3 décadas de pesquisa transformaram uma descoberta sobre longevidade biológica em um programa de evolução dirigida da espécie humana. Às vezes parece impossível, outras vezes parece inevitável, como se estivéssemos simplesmente descobrindo nosso destino cósmico. Os dados que chegam da estação mostram níveis de cooperação sem precedentes entre diferentes formas de consciência temporal. Humanos temporais, crianças da 2ª geração temporal e esponjas milenares trabalhando juntos para desenvolver estratégias de conservação planetária que operam em múltiplas escalas temporais. Sofia está propondo algo extraordinário, Helena relata, examinando transmissões recentes. Um projeto de restauração oceânica que operaria ao longo de 3 séculos, usando princípios de regeneração biológica aprendidos das esponjas. É ambicioso demais para implementação por humanos normais, mas perfeitamente viável para perspectivas temporais estendidas. Capítulo 26. O paradoxo da escolha. 5 anos depois, Conselho Global de Decisão Temporal. O mundo enfrenta uma escolha definitiva. Após décadas de pesquisa e desenvolvimento, terapias de extensão temporal estão disponíveis para qualquer pessoa que escolha recebê-las. Mas a decisão não é simples. Ela representa a escolha entre 2 formas fundamentalmente diferentes de existência humana. Marcos está diante do Conselho Global, composto por representantes de nações, organizações religiosas, grupos éticos e comunidades temporais. Sua apresentação final resume 3 décadas de descobertas e suas implicações para o futuro da humanidade. Conselheiros, ele começa, enfrentamos uma decisão que definirá o destino de nossa espécie pelos próximos milhares de anos. Podemos escolher entre manter limitações temporais tradicionais ou abraçar responsabilidades cósmicas que requerem perspectivas temporais estendidas. Ele apresenta dados sobre os 2 caminhos evolutivos disponíveis. Humanos que escolhem manter biologia temporal normal continuarão vivendo vidas de décadas, focando em realizações pessoais e relacionamentos de curto prazo. Humanos que escolhem extensão temporal desenvolverão perspectivas de séculos, assumindo responsabilidades de conservação planetária e orientação civilizacional. Mas esta não é a escolha entre superior e inferior, Marcos enfatiza. São 2 formas igualmente válidas de existência humana, cada uma com valores e contribuições únicos. A questão é se podemos coexistir de forma harmoniosa.
Representante da comunidade temporal, Dr. Chen, agora com 95 anos, mas aparentando 40 devido a terapias temporais, oferece perspectiva da população temporal crescente. Nossas comunidades desenvolveram culturas ricas, focadas em projetos de longo prazo e sabedoria acumulada. Mas também reconhecemos que perdemos algo essencial, a urgência e paixão que vem de vida limitada temporalmente. Precisamos de ambas as perspectivas para a sociedade humana completa. Sofia, agora reconhecida como uma das mentes mais importantes da segunda geração temporal, apresenta dados sobre cooperação bem-sucedida entre comunidades temporais e humanos normais. Em projetos que requerem tanto visão de longo prazo quanto energia de curto prazo, colaboração entre diferentes perspectivas temporais produz resultados superiores a qualquer abordagem isolada. Capítulo 27. A sociedade bifurcada. 30 anos após as descobertas iniciais, a humanidade se dividiu oficialmente em duas populações coexistentes: temporais e baseline, humanos com duração de vida normal. Contrário aos medos iniciais, essa divisão criou uma sociedade simbiótica onde diferentes perspectivas temporais se complementam. Marcos, agora com 92 anos, mas mantendo sharp mental através de terapias temporais avançadas, serve como embaixador entre as duas populações. Ele divide seu tempo entre projetos de conservação de longo prazo com temporais e iniciativas de desenvolvimento rápido com baselines. A diversidade temporal tornou-se nossa maior força. Ele explica durante uma conferência comemorando 3 décadas de pesquisa temporal. Temporais fornecem continuidade, sabedoria acumulada e perspectiva de longo prazo. Baselines fornecem energia, inovação e adaptabilidade rápida. A sociedade desenvolveu instituições únicas para mediar entre diferentes escalas temporais. Conselhos mistos, onde temporais e baselines colaboram em decisões que afetam ambas as populações. Programas de intercâmbio temporal, onde jovens baselines podem experimentar perspectiva estendida antes de escolher transformação permanente. Projetos de mentoria, onde temporais antigos orientam gerações mais novas de ambas as populações. Sofia, agora com 36 anos e líder da terceira geração temporal, desenvolveu teorias sobre evolução civilizacional que incorporam múltiplas perspectivas temporais. Civilizações maduras requerem diversidade temporal, ela propõe. Espécies que se tornam completamente temporais perdem adaptabilidade. Espécies que permanecem completamente baseline perdem sabedoria acumulada. Sucesso evolutivo requer ambas. Helena, agora aos 70 anos e escolhendo permanecer baseline, oferece perspectiva única como observadora de longo prazo das transformações temporais sem passar por elas pessoalmente. Observar a evolução temporal de fora me deu apreciação profunda por ambas as formas de existência. Cada uma oferece insights e experiências que a outra não pode replicar. Capítulo 28. Os Guardiões do Futuro. 40 anos após as descobertas. Centro de Coordenação Planetária. Marcos, agora centenário mas mentalmente agudo, observa através de displays holográficos, enquanto projetos de conservação planetária, coordenados por temporais, mostram resultados extraordinários. Oceanos que estavam acidificando foram restaurados. Florestas que haviam sido destruídas foram regeneradas usando técnicas de crescimento acelerado. Espécies extintas foram ressuscitadas através de engenharia genética orientada temporalmente. As esponjas estavam certas. Ele murmura para si mesmo, lembrando das primeiras comunicações com as criaturas milenares. Extensão temporal sem propósito cósmico leva à insanidade existencial, mas com propósito adequado, ela se torna ferramenta de transformação planetária. Sofia, agora líder reconhecida da comunidade temporal global, coordena projetos que se estendem por múltiplos séculos.
Seu atual foco é preparação para mudanças climáticas que ocorrerão nos próximos 500 anos, baseada em modelos que incorporam perspectivas tanto das esponjas milenares quanto de análise científica avançada. Marcos, ela relata durante uma reunião de planejamento, recebemos comunicação interessante das esponjas. Elas detectaram sinais de que outras civilizações na galáxia podem ter desenvolvido capacidades temporais similares. Estão sugerindo que nossa próxima fase evolutiva pode envolver comunicação interestelar. A possibilidade de que a Terra se torne parte de uma rede galáctica de civilizações temporalmente estendidas adiciona nova dimensão às responsabilidades da humanidade. Se outras espécies desenvolveram capacidades similares, cooperação interestelar pode ser necessária para navegar desafios cósmicos de longo prazo. Helena, ainda baseline, mas agora consultora sênior sobre integração temporal, oferece perspectiva cautelosa. Devemos lembrar que cada passo nesta jornada nos levou a responsabilidades maiores e mais complexas. Precisamos ter certeza de que estamos preparados para desafios galácticos antes de buscar contato interestelar. Capítulo 29. A herança das profundezas. 50 anos após as descobertas iniciais. Marcos, agora com 112 anos e um dos temporais mais antigos ainda ativos, retorna uma última vez às profundezas onde tudo começou. Acompanhado por Sofia e uma delegação de temporais de múltiplas gerações, ele vem prestar homenagem às criaturas que transformaram o destino da humanidade. O fundo oceânico mudou dramaticamente ao longo das décadas. Redes de estações de monitoramento conectam colônias de esponjas em comunicação contínua com centros de pesquisa da superfície. Jardins de organismos geneticamente restaurados florescem entre as formações rochosas antigas. O próprio oceano foi curado das cicatrizes de séculos de negligência humana. Olhem como elas cresceram. Marcos observa, contemplando colônias de esponjas que agora se estendem por quilômetros. Algumas das estruturas originais que ele estudou décadas atrás desenvolveram arquiteturas ainda mais complexas, incorporando elementos que parecem quase artificiais em sua precisão geométrica. Sofia estabelece comunicação com a anciã, a esponja de 18.000 anos, que foi uma das primeiras a demonstrar capacidades de comunicação complexa. Os padrões químicos que emergem são profundos e melancólicos, como uma despedida após uma longa jornada compartilhada. Ela está dizendo que ciclo está se completando, Sofia traduz com emoção evidente. Que a humanidade atingiu maturidade temporal suficiente para assumir responsabilidades de guardião independente, que elas podem agora descansar. Marcos sente peso emocional da comunicação. Estas criaturas ancestrais serviram como guardiões planetários por dezenas de milhares de anos, aguardando o desenvolvimento de uma espécie inteligente que pudesse assumir suas responsabilidades. Agora, com a humanidade evoluída para a consciência temporal adequada, elas podem finalmente se permitir o luxo que negaram a si mesmas por eras: descanso eterno. Não. Marcos comunica através dos sistemas químicos. Não descanso, parceria. Vocês nos ensinaram que responsabilidade cósmica é compartilhada, não transferida. Continuaremos aprendendo de vocês enquanto assumimos mais responsabilidades. A resposta das esponjas é complexa. Gratidão, alívio e algo que só pode ser descrito como orgulho ancestral. Elas concordam em continuar servindo como consultoras e arquivos de sabedoria planetária, enquanto a humanidade temporal assume responsabilidades primárias de guardião. Capítulo 30. Epílogo. O tempo infinito. 100 anos após as descobertas iniciais, Dr. Marcus Heilmann, agora com 162 anos e um dos fundadores da civilização temporal humana, está em seu escritório final,
uma estação orbital que monitora desenvolvimento planetário de uma perspectiva verdadeiramente cósmica. Através de janelas enormes, ele pode observar a Terra azul girando lentamente abaixo, seus oceanos agora limpos e abundantes, suas massas terrestres cobertas por florestas regeneradas e cidades que operam em harmonia com ecossistemas naturais. Helena morreu 20 anos atrás, aos 95 anos, escolhendo manter vida baseline até o fim. Sua perspectiva única como observadora de transformações temporais, sem experimentá-las pessoalmente, produziu insights filosóficos que guiam relacionamentos entre populações temporais e baseline até hoje. Sofia, agora com 86 anos, mas aparentando 30 devido a terapias temporais avançadas, serve como coordenadora principal de contato interestelar. Sinais de civilizações temporalmente avançadas foram detectados em 17 sistemas estelares diferentes e protocolos de comunicação estão sendo desenvolvidos para estabelecer contato formal. Marcos, ela comunica via link neural. Recebemos resposta do sistema Kepler 438. Eles confirmaram desenvolvimento de consciência temporal e expressaram interesse em intercâmbio de conhecimento sobre técnicas de conservação planetária. Marcos sorri, lembrando-se de quando sua maior ambição era compreender longevidade de criaturas marinhas estranhas. Agora, a humanidade está à beira de se tornar parte de uma comunidade galáctica de civilizações que transcenderam limitações temporais biológicas normais. Ele abre um canal de comunicação com as profundezas oceânicas, onde as esponjas milenares continuam suas vigílias ancestrais. Velhas amigas, ele transmite através de padrões químicos complexos. Quero que vocês sejam as primeiras a saber. Fizemos contato com outras guardiãs. O universo está mais conectado do que jamais imaginamos. A resposta das esponjas é jubilosa. Padrões químicos que expressam satisfação profunda e algo que só pode ser descrito como orgulho cósmico. Elas sempre souberam que este momento chegaria. Milhares de anos de vigília paciente, milhares de anos de preservação de conhecimento planetário, milhares de anos de espera por uma espécie inteligente capaz de assumir responsabilidades galácticas. Marcos fecha os olhos e permite-se um momento de contemplação temporal profunda. Uma técnica que desenvolveu ao longo de décadas de existência estendida. Em sua mente, ele pode perceber o fluxo de tempo desde sua primeira descida às profundezas oceânicas até este momento, um século depois. Cada descoberta, cada decisão, cada transformação da humanidade se desenrolando em uma narrativa cósmica que ainda está começando. Quando abre os olhos novamente, eles brilham com a sabedoria acumulada de mais de 1,5 séculos de vida consciente. Ele contempla a Terra girando abaixo, um planeta cujos oceanos escondem criaturas que vivem há dezenas de milhares de anos. E sorri. O tempo, ele compreende finalmente, não é um rio que flui em uma direção. É um oceano vasto e profundo, onde diferentes correntes operam em velocidades diferentes, onde criaturas diferentes navegam segundo suas próprias necessidades temporais, onde o próprio conceito de parado e em movimento perde significado diante da magnitude cósmica da existência. Nas profundezas desse oceano temporal, as esponjas milenares continuam suas vigílias silenciosas, guardiãs ancestrais de um planeta que agora prospera sob cuidado de seus novos parceiros humanos. E em órbita ao redor desse planeta, Marcus Heilmann, biólogo marinho que se tornou guardião cósmico, planeja o próximo capítulo da aventura temporal da humanidade. O tempo parado das profundezas oceânicas ensinou à humanidade que imortalidade não é ausência de mudança, mas mudança operando em escalas tão vastas que transcendem compreensão normal.
E nessa transcendência, a humanidade encontrou não apenas extensão de vida, mas propósito cósmico que dará significado à existência pelos próximos milhares de anos. Nas profundezas silenciosas dos oceanos terrestres, onde luz solar nunca penetra e pressão esmagaria instantaneamente vida não adaptada, criaturas que viveram por milênios continuam crescendo, lentamente, pacientemente, eternamente. Elas são testemunhas de que tempo não é inimigo de vida, mas seu parceiro mais íntimo, um parceiro que, quando compreendido corretamente, oferece não limitação, mas liberdade infinita. E assim, a narrativa do tempo parado continua, não terminando, mas se expandindo para escalas cósmicas que apenas começaram a ser exploradas. Nas profundezas do oceano e nas profundezas do espaço, consciências temporais despertam para possibilidades que transcendem qualquer coisa que a vida limitada temporalmente pode conceber. O tempo está parado, o tempo está em movimento. E na reconciliação desse paradoxo, encontramos o verdadeiro significado de existência eterna.